E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva, então já se inscreva, clica no sininho aí embaixo para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo novo e deixa o seu like também para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Hoje nós vamos desmentir mais uma narrativa criada pela mídia e propagada pela esquerda e pelos opositores do governo, é claro. Deem uma olhada nesse vídeo. E o Bolsonaro que aumentou o próprio salário? Pois é, ontem eu estava trabalhando e eu recebi de um amigo o vídeo do Mamãe Faltei, onde ele faz essa pergunta aí na Paulista, né, na manifestação que teve no último sábado, agora dia 15 de maio. E na hora que eu vi aquilo ali, eu já pensei, mais uma fake news criada pela mídia, no intuito, é claro, de atingir o presidente Bolsonaro. Porque como eu já falei em outros vídeos aqui, a intenção deles não é fazer com que as pessoas acreditem, né, no que eles falam, né, porque... É tanta mentira que fica difícil das pessoas acreditarem. As pessoas já sabem o que a mídia é, o que a mídia propaga. Muitas pessoas acreditam, mas a grande maioria já sabe disso. Só que a intenção deles não é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eles estão propagando de fato. A intenção, é claro, de atingir o governo, de fazer com que o governo perca tempo, digamos assim, desmentindo essas mentiras que a mídia cria. Ou seja, ao invés do governo gastar tempo e recurso divulgando as obras, divulgando as coisas boas que o governo faz, eles têm que vir a público e desmentir mais essa narrativa. Então, por isso que nós fazemos esse trabalho aqui de expor e trazer a verdade a vocês. E por isso que é tão importante que você compartilhe sempre os vídeos para que a verdade chegue a mais pessoas. E o Arthur Duval, ele faz exatamente o mesmo trabalho que essa mídia suja faz. Eles pegam uma notícia que, a princípio, é verdadeira e distorcem e induzem as pessoas a acreditarem que aquilo é falso. Aliás, induzem as pessoas a acreditarem de uma maneira falsa, de uma maneira mentirosa, de uma maneira distorcida. Então, você pega a notícia verdadeira, o salário do presidente aumentou, e você distorce, dando a entender que foi ele que deu numa canetada, aumentou o seu próprio salário, né? Em plena pandemia. Então, vamos aos fatos, vamos à verdade. Olha só, vamos acompanhar junto aqui. Primeiro, quando você vai no Google, você digita aí, Bolsonaro aumenta seu próprio salário, né? Já tá até aqui. E aí me vem a loucura do Google, né? Claro, né? Canetada permite que Bolsonaro aumente o próprio salário. Portaria eleva o salário do presidente Bolsonaro em 69%. Uma canetada do governo federal aumenta salários. E tudo no mesmo sentido, metralhando o presidente. Como não podia ser diferente, né? E aí você vem aqui, ó, matéria do Correio Brasiliense, né? Muito mal escrita, por sinal. E aí você diz o seguinte... Secom nega que Bolsonaro tenha aumentado o próprio salário. Mandatário teve um aumento de R$ 2.300 mensais e agora recebe 41,5 mil. 41,5. Ele recebia 39. O governo disse que apenas cumpriu decisão do STF. Olha só, o governo disse que apenas cumpriu decisão do STF sobre o assunto. É claro que eles checaram isso e sabem que é verdade, mas mesmo assim preferiram noticiar dessa forma. Foi o governo que disse, viu? Eu não chequei não. Se fosse o contrário, eles iam checar, é claro. Medida garantiu o aumento também de Mourão, que passou a ganhar 62% a mais do que ministros da Suprema Corte. Então, você vê que a fake news inicial é de que Bolsonaro aumenta o salário dele e de ministros que podem chegar até 69%. Bolsonaro aumenta. Continue vendo esse vídeo. Após o Ministério da Economia editar portaria que permitiu o aumento de salário do presidente Jair Bolsonaro e ao vice Hamilton Mourão, a Secretaria de Comunicação Secom do governo negou que o mandatário tenha aumentado seu próprio salário. Vamos lá. Abre aspas. A respeito da mentira que circula de que o presidente da República teria aumentado o próprio salário, cabe esclarecer. Trata-se de uma decisão do STF. E, de fato, foi uma decisão do STF. O governo federal, através da portaria do Ministério da Economia, está apenas adequando-se à decisão do Supremo, respaldada pelo próprio TCU, Tribunal de Contas da União, disse Secom em nota. O presidente teve um aumento de R$ 2.300 mensais e agora recebe R$ 41.500. Já o Mourão passa a receber R$ 24 mil a mais que o salário anterior, totalizando R$ 63.500 por mês. 62% a mais do que ganham os ministros da Suprema Corte Federal. Vamos explicar isso aqui, pessoal.
Basicamente, resumindo, essa decisão do STF, o que ela fez foi dar o direito, né, a funcionários públicos que já são aposentados, que têm a sua aposentadoria ali garantida, né, no funcionalismo público, de, estando dentro da administração pública, exercendo algum outro cargo, eletivo ou não, receber os dois vencimentos, né? Então, o Mourão, ele é vice-presidente do Brasil, mas é também um general, né? Então, ele tem o seu salário ali de general, né, aposentado. Então, são mais de 30 anos que ele trabalhou, enfim, ele tem todo o direito de receber aquele valor, né, de aposentadoria, e ele exerce uma outra função atualmente, que é de vice-presidente da República. Então, ele tem o direito de receber os dois salários. Esse foi o entendimento do STF, não foi do Bolsonaro. Então, o STF, o Judiciário, decide uma coisa, cabe ao Executivo fazer o quê? Fazer julgamento? Ah, não sei se eu vou cumprir isso. Ah, não concordo com isso, eu não vou cumprir. Não cabe ao Executivo fazer isso. Ele tem que cumprir, ele tem que se adequar à decisão do Judiciário, né? E é isso que o Arthur Duval, a mídia podre, essa mídia lixo, esses esquerdistas não dizem para as pessoas. É que, primeiro, foi uma decisão do STF e que, segundo, só cabe ao governo federal, ao Executivo Federal, cumprir a decisão do STF. Né? Então, basicamente é isso. Agora, o Mourão, ele recebe os dois vencimentos. Então, ele não recebe mais, 62% a mais que o ministro do STF. Não, ele só está recebendo os dois vencimentos que ele tem direito, que o próprio STF decidiu isso. E que o próprio Tribunal de Contas da União, órgão que é responsável por fiscalizar as contas da União, né? Então, se tivesse alguma coisa ilegal ali, ele seria o primeiro a apontar e não apontou, né? O que já está respaldado aqui na própria matéria, né? E vamos lá, tem gente me perguntando, Deicon, mas por que o Bolsonaro só está recebendo R$ 2.300 a mais? Porque, olha só, o presidente Bolsonaro, ele é capitão. Então, um capitão, obviamente, recebe menos que um general, né? Na hierarquia ali, o general é o último grau, é o último posto da hierarquia militar, né? O Bolsonaro é capitão, aposentado, porém, ele nem sequer tem o tempo integral, ele não trabalhou 30 anos no Exército. Ele trabalhou, acho que em torno de 10 anos, né? 10 a 15 anos, acho que um pouco menos, não sei. Mas ele trabalhou nesse período, foi eleito vereador na época, na década de 90, e aposentou como capitão. Então, ele recebe como capitão. E ele recebe proporcional ao período que ele trabalhou. Isso que eu estou te falando, ninguém está falando, né? Na verdade, as pessoas nem têm conhecimento disso, né? Mas ele recebe proporcional. Então, ele recebe ali, acho que 1/3 do valor de um capitão, né? Se ele trabalhou 10 anos. Então, se ele recebe 10 anos, ele vai receber 1/3 do salário de capitão. Se ele trabalhou 15 anos, ele vai receber metade do salário de um capitão. Né? 20 anos, ele recebe 2/3. E assim por diante, até chegar à totalidade. Né? Então, por isso que o salário dele aumentou só R$ 2.300. Foi isso que aconteceu. Não tem nada de legal, não tem nada de errado. O próprio Bolsonaro já se posicionou antes nesse sentido, sendo contrário a esse tipo de conduta. Né? Ele sendo capitão e estando como deputado federal, ele não achava justo receber os dois vencimentos, tá certo? Até porque um deputado já ganha muito bem, né? Como o presidente da República também. Então, ele já tinha se posicionado nesse sentido. Acontece que houve essa decisão do STF e só cabe a ele cumprir a decisão do STF, seguir a decisão do STF. Se ele não seguir as decisões do judiciário, pessoal, ele incorre em crime de responsabilidade e pode sofrer o impeachment. Né? E é tudo que os opositores querem. Então, eles batem nessa tecla para desinformar a população. Então, a mídia age exatamente dessa maneira. Eles pegam uma notícia que é verdadeira, distorcem e levam para as pessoas de maneira distorcida para que elas entendam o contrário. Então, elas induzem as pessoas a entenderem da forma com que eles querem. E a pauta da mídia, ela é única. Não importa a notícia que seja, pessoal, eles vão sempre achar um jeito de colocar na conta do governo. Então, sei lá, morreu alguém atropelado. Vamos ver quem atropelou. Foi fulano de tal que atropelou a pessoa lá. Ele era bolsonarista? Não. Então isso não serve, não vamos noticiar não. Não, ele era bolsonarista. Então vamos lá. Bolsonarista atropela transeunte na rua.
né? Então, tudo o que acontecer, não importa o que for, primeiro eles vão se fazer a pergunta: a gente pode utilizar essa notícia para atingir o governo, para desgastar a imagem do governo? Ah, a gente pode, então vamos usar. Ah, não pode, não tem como. Ah, então não é interessante, não vamos divulgar, ou vamos só divulgar uma linha no rodapé, vamos dar destaque para as notícias que vão atingir o governo, que vão contra o governo. É assim que funciona. Tá, pessoal? Então, rapidamente, só para finalizar esse vídeo, eu gostaria de mencionar, algumas pessoas estão me perguntando sobre o curso que eu pretendo ministrar aqui no canal. Não vai ser bem um curso, vai ser mais uma série aqui no canal mesmo, vai ser gratuita, obviamente, sobre a administração pública. Tá? Então eu vou falar de questões envolvendo a estrutura do Estado, da administração pública, do funcionamento da administração pública, porque isso é muito importante. Porque é outra coisa que a mídia se aproveita da população. Porque tem questões legais que envolvem a administração pública, que regem o funcionamento da administração pública, que a população em geral não conhece. Né? E não porque é burra, desinformada, coisa do tipo. Não, porque nós fomos doutrinados a não gostar de política e o próprio sistema não se interessou em passar isso para a população. Então, essas informações elas não são muito divulgadas para manter o pessoal, de fato, na ignorância. As pessoas na ignorância, sem saber das informações, elas são facilmente manipuladas, né? E a mídia se aproveita disso, sabe que a população não tem essas informações e acaba induzindo as pessoas a pensarem realmente como elas querem. O exemplo disso é essa própria matéria aqui, né? Então, esse curso aí vai consistir em quê? Em explicar mais detalhadamente, de maneira sempre clara, concisa e objetiva, como funciona a estrutura de governo, a estrutura da administração pública. Então, um exemplo muito claro. Quando você ouve falar em MP, uma medida provisória, você sabe o que é uma medida provisória? Pois é, uma medida provisória é como se fosse uma lei, ela tem força de lei, ela é editada pelo presidente da República e é basicamente uma lei temporária. Então, ela fica sendo válida por 120 dias, por 4 meses, e pode ser sobre um determinado assunto, claro, tem que estar dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, né? Afinal de contas, não cabe ao Executivo criar lei, né? Isso cabe ao Legislativo, e dentro desse período de 4 meses, ela pode ser ratificada ou não pelo Congresso, ela pode ser aprovada ou não pelo Congresso, né? Passando esse período, essa medida provisória ela caduca e o governo federal não pode fazer uma nova medida provisória no mesmo sentido, falando a mesma coisa, porque senão o governo ia ficar sempre governando por medida provisória e por decreto, né? E não é assim que funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Um exemplo muito claro disso é a MP do futebol, que permitia que clubes negociassem os seus direitos de imagem diretamente com quem tinha interesse em divulgar, em transmitir os jogos. Né? Isso era bom para todo mundo, isso era bom para o público em geral, isso era bom para os clubes, inclusive a maioria esmagadora foi favorável a essa MP, isso era bom para todo mundo, só não era bom para a Globo, que basicamente detém o monopólio do futebol no país. Né? Então, todos os campeonatos estaduais, o próprio brasileiro, campeonato nacional, né? Competições internacionais aí, Libertadores, sempre foram da Globo. Os concorrentes não tinham a menor chance aí de ganhar os direitos de transmissão. E essa medida provisória veio para beneficiar muito. E o que aconteceu com ela? O Rodrigo Maia, vulgo Botafogo, sentou em cima dessa e de várias outras MPs, como a da carteirinha estudantil gratuita, e simplesmente deixou caducar. Ou seja, várias medidas aí que poderiam ter beneficiado a população brasileira não foram porque o senhor Rodrigo Maia não quis. Então, essas e outras questões eu pretendo explicar nessa série aqui do canal, tá certo? E eu conto com a ajuda de vocês porque eu vou inaugurar essa série quando o canal atingir 25 mil inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda para que você compartilhe sempre os vídeos, compartilhe nos grupos, com seus amigos, ajude o canal a crescer. Quando chegar a 25 mil, eu vou inaugurar essa série, tá certo? Se você tiver interesse também em ajudar o canal, em apoiar o canal, torne-se membro. Clica aí embaixo, tem vários planos, tá? A partir de R$ 2,99 você recebe alguns benefícios. Quando o canal tiver um certo número de membros, eu vou fazer um grupo onde nós poderemos aí ter um contato direto, vou receber sugestões diretamente de vocês, a gente vai bater um papo e muito mais, tá certo? No mais é isso, compartilhe esse vídeo para que a verdade seja propagada. Nós só vamos vencer essa luta com a verdade. Fiquem com Deus e até a próxima.